Olá, 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 queridos alunos. Hoje nós vamos tratar, em mais uma videoaula de um assunto extremamente importante para a logística, que são os estoques. Nós vamos tratar aqui sobre o que é o estoque, diferenciar ele de armazém, tratar da sua importância dentro, da cadeia logística e para que a gente, saiba diferenciá-lo dentro do ambiente organizacional. Os estoques é um importantíssimo instrumento, para que o nível de satisfação do consumidor seja atendido de maneira adequada. Então vamos lá, vamos tratar passo a passo cada um desses detalhes. Aproveite essa videoaula. Bom, para que a gente, adentre nesse universo dos estoques e entenda a sua importância para uma organização e principalmente para a logística, é importante que a priori nós conseguimos, diferenciar estoque de armazém, que são duas entidades diferentes, porém comumente no dia a dia, na rotina organizacional, a gente costuma confundir, conceitos na hora da prática. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, vamos lá. O estoque nada mais é do que a quantidade de produtos que eu tenho guardado, na minha organização. Então, o estoque é quantitativo. Eu tenho 5 computadores, eu tenho 50 quilos de arroz, eu tenho, 30 quilos de carne, eu tenho 20 latas de óleo, eu tenho, 5 cadernos de 10 matérias, por exemplo, eu tenho, 6 microfones da marca X, do tamanho, específico. Então, essa quantidade é o meu estoque. Aí, para diferenciar isso, de armazém, armazém nada mais é do que a estrutura que é utilizada para guardar, esses produtos e mercadorias. Então, é a estrutura que eu utilizo para guardar, meus computadores, meus microfones, meu arroz, minhas latas de óleo. Então, essa estrutura física, o local físico, é que a gente pode tratar especificamente como armazém. Então, por que é importante a gente diferenciar? Porque no dia a dia a gente diz, vamos buscar ali no meu armazém, ou vamos buscar ali no meu estoque, e a gente não costuma diferenciar a estrutura física, que é o armazém propriamente dito, que é o local que se realiza a armazenagem desses produtos, do estoque, que é a quantidade de produtos que eu tenho, quantidade de itens que eu tenho de determinado produto na minha organização. Então é importantíssimo que a gente faça essa diferenciação. Os estoques eles são de extrema importância, como a gente já falou aqui. É importante por quê? Porque eu consigo garantir o nível de satisfação do meu consumidor. Eu tenho se eu tenho uma empresa, seja ela de qual for, eu tenho que, o meu estoque ele tem que estar extremamente alinhado à minha estratégia de gestão. Por que isso, professor? Porque você, futuro gestor, futuro empreendedor, futuro, dono do seu próprio negócio, ou trabalhando em uma organização que tem a necessidade de fazer esse controle de estoque. Controlar estoque é uma etapa fundamental. Por quê? Porque imagine só, você chegar, você está aí nesse período, eu preciso agora de comprar uma lata de manteiga. Eu chego lá no meu supermercado, na mercearia perto da minha casa, seja lá onde for, quando eu chego não tem a mercadoria, tá em falta. O que é que acontece? Você sai daquele local e vai comprar em outro lugar. Da outra vez que você for comprar, você já vai pensar duas vezes antes de ir no primeiro lugar que você foi. Porque você já pensa, mas lá nunca tem. Entende? Então, essa relação intrínseca entre satisfação do cliente e, o estoque propriamente dito é uma relação, diretamente proporcional. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento do que é o estoque e tenha condições de gerenciá-lo de maneira adequada. Mas vamos
né, adiantar mais um pouco para que a gente tenha, né, uma ideia mais ampla da importância do estoque dentro de uma empresa. Bom, trazendo esse conceito que a gente acabou de citar, né, no slide anterior, a gente chega na importância de se manter estoques, ter né, a manutenção de estoques, ter uma quantidade mínima de itens, né, no meu estoque é de fundamental importância, justamente por né, esses detalhes que a gente acabou de citar, né, anteriormente. Então, para ter disponibilidade de produto a todo tempo, para quando o meu consumidor, meu cliente me procurar, eu ter condições efetivas de atendê-lo. Essa é a ideia de manter estoques. O estoque, né, é uma ferramenta importante para as empresas, pois consegue deixar disponível, né, um tipo de mercadoria específico. Então essa disponibilidade tem que ser na quantidade certa, né? Não adianta ter um estoque gigantesco, porque hoje a gente já tem estratégia de gerenciamento que a gente consegue prever demanda, prever quantidade que eu vou vender efetivamente, para assim, né, eu dimensionar o meu estoque da melhor forma possível. E esse dimensionamento é de extremamente importância para a minha organização. Eu entender qual é o tamanho ideal de estoque que eu preciso ter na minha organização para entregar efetivamente, né, produtos a tempo certo para o meu consumidor. Porque o cliente ele prefere, né, é lógico que existem vários fatores na hora da compra. Às vezes eu tenho um cliente que ele prefere pagar mais barato e esperar um pouco mais. Mas nós temos clientes que são imediatistas. Eu quero o produto naquele momento. Então, o meu produto tem que estar disponível. Então, sobretudo, eu tenho que conhecer o meu cliente, saber qual é, né, o tipo de disponibilidade de estoque que ele prefere. Né? Se ele prefere receber na hora, no momento, eu tenho que ter o estoque disponível, na quantidade certa. Então, se eu tenho uma previsão, uma gestão de estoque bem feita, que eu consigo dizer, olha, eu vendo 10 computadores da marca X por mês. Então, isso é uma previsão de venda. Então, tenho que ter 10 computadores a todo tempo disponíveis ali para que eu possa entregar e ser eficiente nesse segmento. Entendem? Então, essa é a grande sacada da manutenção de estoques. Eu ter meu produto, né, na quantidade certa, no momento certo, para poder chegar ao nível de satisfação adequada para o meu consumidor. Bom, para tratar dessa importância do estoque, nós podemos entender que o estoque dentro do processo logístico é um fator extremamente essencial, porque ele passa pela satisfação do consumidor e ele passa né, pois ele é um importante peso no que se trata dos custos organizacionais. Né? Eu tenho como os estoques, ele tem aí entre 40% a 50% de todos os custos logísticos de uma empresa. Né? É um custo relevantíssimo, né? Significativo para uma organização. Então, assim, eu tenho que gerenciar eficientemente a minha organização. Né? Existe uma frase que eu falei várias vezes já para vocês em outros momentos, que aquilo que não é gerenciado, né, aquilo que eu não consigo gerenciar, aquilo que eu não consigo controlar, na verdade, eu não consigo gerenciar. Eu tenho que controlar o meu estoque, eu tenho que entender o meu consumidor, né, para que eu tenha efetivamente, né, entendendo essa importância que o estoque tem, né, para a minha organização, o que é que eu tenho que fazer enquanto empreendedor, gestor, né, a pessoa que está ali, funcionário de um ambiente organizacional, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender, você tem que entender eficazmente, né, qual é o que meu cliente espera, qual tipo de cliente eu tenho, qual é o tamanho do estoque que eu devo ter, fazer previsão de demanda, a gente tem cálculos específicos para isso, fazer uma previsão de demanda adequada, né, estudar o meu mercado, para assim eu ter um estoque ideal para o meu tipo de negócio e não deixar, né, que eu tenha um estoque muito grande, porque estoque grande demais é dinheiro parado na organização. Vocês estão vendo isso lá em contabilidade, né, que estoque é dinheiro parado.
E se eu tiver um estoque pequeno demais, eu corro o risco de não atender o meu consumidor. Então eu tenho que buscar equacionar e ter um estoque que eu sei que seja considerado como estoque ideal, né? Uma fração ideal para cada um dos itens que eu ofereço. Né? Se eu sou uma hamburgueria, eu tenho 10 tipos de hambúrguer que eu ofereço, então eu tenho que entender quais são todos os produtos que eu tenho que ter em estoque e a quantidade necessária que eu tenho que ter para atender a minha demanda, entende? Se eu sou uma empresa que vende computadores da mesma forma, se eu sou uma empresa que vende cadeira, roupa, bicicleta, seja lá o que for, eu tenho que entender que quantidade ideal é essa para que eu possa entregar, né, satisfatoriamente, fazer um gerenciamento adequado, né, da minha organização, certinho? Então aqui a gente entende essa importância, né? O estoque ele representa uma importante atividade na logística. Isso já está claríssimo para todos nós, né? Ele é uma etapa fundamental, é um item fundamental dentro do processo logístico, né? Representa uma parcela significativa do que gasta logística na empresa, como a gente já tratou aqui, entre 40% e 50% desses custos são relativos a estoques. Então, por isso, né, temos que entender, né, quais são todas as implicações que o estoque tem dentro de uma organização, certinho? Não, a gente finaliza por aqui. Não deixem de realizar todas as atividades e leiam a apostila, né? E leiam os slides, assistam as videoaulas, né, direitinho, que, né, a aprendizagem de vocês, né, será muito mais eficiente, certinho? Muito obrigado, até a próxima. Forte abraço para cada um de vocês.